Participação, né, que é importante. Como o pastor sempre diz entre nós, né, que na multidão de conselhos há sabedoria. Na multidão de conselhos há sabedoria, ou seja, aquilo que nós ouvimos, né, nós iremos ali de alguma forma processar aquilo e extrair aquilo que de fato vai ser utilizado por cada um de nós em todas as áreas da nossa vida, espiritualmente, na parte secular. Nós temos essa oportunidade. Muito bem, antes de nós começarmos a aula, os irmãos viram que a irmã Angelita, ela cantou muito bonito, e muitos dos que estão aqui nessa manhã nem sabem quem é a irmã Angelita. A irmã Angelita é membro dessa igreja, mora lá em Mauá, né? Faz algum tempo que ela não vem aqui fisicamente, por conta da distância, da enfermidade do seu esposo, o irmão João, né? Mas a irmã Angelita é uma bênção, viu, irmãos? Aquele vozeirão, amém, irmãos? Aquela voz bonita, né? Lá, a irmã Angelita é uma bênção, aquela mulher, ela canta muito, viu, irmãos? Deus abençoe a irmã Angelita. Então, para os novos que estão aqui, não conheceu ainda aqui ao vivo, né? Ela vinha aqui, né? Faz alguns tempos que ela não vem por conta disso que eu falei. Mas a irmã Angelita é uma bênção, a família dela, da irmã Virgínia, uma família abençoada. Bom, hoje nós iremos conversar com os irmãos a respeito de um outro personagem que fazem parte dessa série de estudos, né? Gente que fez, né, personagens da Bíblia, que deixou ali a sua marca, a sua história. Alguns são bem populares, vamos dizer assim, bem conhecidos, e outros nem tanto, mas deixaram ali um exemplo extraordinário para que nós possamos ali seguir, né, e aprender disso. E o personagem de hoje, que nós iremos estudar, é o Apolo. Apolo, o pregador que atraiu multidões. E nós vamos falar um pouco da característica desse personagem chamado Apolo. Os que estão aqui já conhecem alguma pessoa que chama Apolo, que é famoso assim? Alguém lembra de algum Apolo? Olha aqui, o Milton falou bem, Apolo 11 foi uma aeronave, uma nave espacial que foi até a Lua, não é isso, né? Os americanos, que mais ou menos em 74, Apolo 11, mais alguém que tem esse nome Apolo, que foi assim, que destacou na história? Você conhece o pastor que chama Apolo? Ninguém mais lembra de Apolo? Tem um Apolo famoso também, lá de Roma, romano, lembra? Os irmãos lembram disso aí ou não? Isso, ali. Tem também esse Apolo. Isso, perfeitamente. Então, vamos lá. O texto que nós vamos usar, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, em Atos, capítulo 18 e 24, para acompanhar aqui o que nós colocamos, né? Mas antes disso, nós iremos fazer uma oração para que Deus, assim, nos ajude, esse grupo que está aqui, né, os que estão em casa, os que verão essa transmissão no futuro, que o que falarmos aqui esteja totalmente embasado nas Escrituras Sagradas, né, e para que Deus nos abençoe com a sua graça e que possamos sair daqui de uma forma diferente que entramos em relação ao conhecimento da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, como a irmã Miriam orando disse, pela noite de repouso que o Senhor nos deste. Ó Deus, pela semana que tivemos. Ó Deus, é bem verdade que em alguns momentos, para algumas pessoas, houve algumas perdas, ó Pai. Lembramos da família do João, que trabalha com o irmão Nelson, a partida da sua esposa. Ó Deus, visita aquela família, ó Deus, tenha misericórdia. Também da família da irmã Lenita, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, sustente, ó Deus, conforte e console esses familiares. Não só eles, mas todos aqueles que perderam os seus entes queridos durante essa semana. Senhor, abençoa, Pai, a lição a qual iremos estudar aqui, a Tua Palavra, ó Deus, que esses ensinamentos possam impactar as nossas vidas, que nós possamos, ó Pai, ser cristãos verdadeiros, autênticos, firmes em Ti, e, ó Deus, que possamos, ó Pai, acima de tudo, ó Deus, falar através das nossas atitudes, ó Deus, para outras pessoas, a respeito do nome santo, do nome poderoso que é o Senhor e Salvador Jesus. Ó Pai, é por Ele que nós pedimos, é por Ele, ó Pai, que nós agradecemos. Amém. Muito bem. O texto diz que chegou a Efésio um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria,
homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Isso está em João 18, 24. Atos 18, 24. Obrigado, irmãos. Atos 18, 24. Olha que é importante, os irmãos estão antenados e conectados. Está vendo? O professor leu, escreveu João e leu, escreveu Atos e leu João. E os irmãos corrigiram. Parabéns aos irmãos. Muito bem. Então, olha só. Diz a Escritura que esse homem, ele era um homem eloquente, ele tinha facilidade de se expressar. As pessoas compreendiam o que ele falava, ele tinha habilidade ali com as palavras. E nós conhecemos pessoas também que são eloquentes hoje, nos nossos dias, que conhecem bem as Escrituras, e tem também pessoas que são eloquentes em outras áreas, né? Deus capacita as pessoas em várias áreas, mas é o que eu sempre falo, nem sempre aquelas pessoas atribuem aquela capacidade que ele tem, dada por Deus. A pessoa que ele mesmo que conquistou aquilo ali, ele não atribui a Deus aquela capacidade. Tem muitas pessoas eloquentes, tem políticos eloquentes, tem cineastas, tem pessoas de várias áreas que têm essa eloquência. Mas aqui o fato é que Apolo, ele era poderoso, né? Um homem que tinha uma eloquência formidável e também poderoso nas Escrituras. Ele conhecia as Escrituras, não é? E avançando um pouco mais aqui, uma das grandes contribuições deixadas por Apolo, ele foi um exemplo de dedicação e aprendizado da palavra e ao serviço do Senhor. Olha só que exemplo interessante, né? A dedicação. Nós louvamos a Deus, meus irmãos, que em 2025, né, totalmente avançado, a nossa igreja ainda permanece mantendo a escola bíblica dominical. Amém? Isso é um fator assim, de muita importância, porque algumas denominações não estão mais dando essa oportunidade aos cristãos de conversar, igual estamos aqui, dando oportunidade para as pessoas falarem, né, para contribuir de alguma forma, para se expressar. E é uma bênção, meus irmãos, poder fazer parte de uma igreja que tem essas características e ainda tem uma escola bíblica dominical. Porque, olha só, vamos pensar, por exemplo, a gente vem só no culto à noite, aqueles que vêm no culto à noite. Às vezes é muito pouco só vir no culto à noite. E às vezes a gente discute alguns temas aqui tão importantes que às vezes o depoimento de uma irmã, da irmã Mia, da irmã Carla, do irmão Valmir, de qualquer irmão Lenita, qualquer um que está aqui, talvez vai servir para mim em algum momento. Aquela experiência que ela passou, falando baseado no texto, no contexto que nós estamos falando, vai ser importante para mim. E hoje, meus irmãos, eu sempre estou falando isso, nós estamos vivendo um tempo difícil, porque as pessoas estão perdendo a humanidade, esse contato de estar aqui. Está muito virtual as coisas. Então, quando a gente tem esse momento de estar aqui, olhando para a irmã Miriam, né, para o irmão Valmir, e ali o sorriso, o semblante, né, a cor da roupa, a forma de falar, a forma de se expressar, isso é importante. E nós estamos perdendo essa humanidade de estar juntos, estar presente, a comunhão. Nós não podemos perder isso. Porque imagina você, com toda certeza, durante essa semana, quantas vezes você viu o seu vizinho na porta? Levante a mão. Quantas vezes? Porque as pessoas, elas estão, o trabalho, estudo, os compromissos, e aí não tem contato. E nós precisamos manter isso como, não só como tradição, mas como, vamos dizer assim, algo importantíssimo estar aqui na Escola Bíblica Dominical. Eu queria que os irmãos, de alguma forma, eu sei que às vezes é complicado quem trabalha, sabe, chega do trabalho cansado, às vezes trabalho, domingo passado eu trabalhei, não tive condições de vir aqui por conta do trabalho, às vezes tem situações diferentes, mas não tendo essas situações diferentes, faça um esforço para que possa estar aqui, para que momentos como esse sejam abençoadores para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Pense que você pode abençoar outras pessoas com um comentário seu, com uma oração sua.
a forma que você vai cantar, a forma de ler a Bíblia Sagrada. Sabe, é importante que os irmãos tenham isso como prioridade. Meus irmãos, eu quando vim a essa igreja, antes de eu me entregar a minha vida a Cristo, antes de Cristo ser generoso e me resgatar, eu fiquei vindo aqui uns quase 6 meses na escola dominical. E são lembranças, alguns aqui estavam aqui, alguns, irmão Nelson, a irmã Ângela Bernardina, nossa italianissa, nosso irmão Milton, né? Ou as irmãs Almirene, a irmã Ana, né? E foi assim, irmãos, obrigado, Gustavo, que menino gentil, eu esqueci da água. Então, olha só, aquilo foi muito importante, sabe, irmãos, você poder ter esse contato com a Bíblia. Esse homem aqui, a dedicação, a persistência. Não podemos ser crentes vazios que não. Você perguntar, por exemplo, olha, chegar para o camarada hoje, são 12 apóstolos, sim ou não? Na Bíblia, 12 apóstolos, incluindo o Judas Iscariotes. Me fale pelo menos 5. Nós vamos ter dificuldade, porque as pessoas não vão saber. Eu quero só 5, eu não quero 12, não, eu quero só 5. Teve camarada que falou que Jonas era apóstolo. O que falta? Isso aqui, irmãos, escola dominical, participar, que você possa ter um contato ali com os personagens que nós vamos fazer. Gente que fez o título da revista. Aí falamos sobre vários personagens. É importante que você venha esse contato aqui, estar junto, essa comunhão, essa interação. É importante para nós, é importante para o cristianismo se fortificar ali, para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então vamos lá. Esse homem, ele era dedicado, né? Ele era, além de ser um homem eloquente, ele tinha essa dedicação com as Escrituras. Apolo foi um estudante. Quem dera se cada um de nós tivesse essa característica de Apolo, fosse aquele estudante, né? Que reuniu conhecimento e prática. Ele reuniu a teoria e a prática. Porque também, se a gente pegar e vir aqui, absorver, e a gente não tiver nem um pouquinho ali de conhecimento para que a gente possa transmitir a outra pessoa com as nossas atitudes, ou até mesmo se alguém questionar, a gente tem que ter o quê? Responder com razão e mansidão a razão da esperança que está em nós. Qual que é a razão da esperança que está em nós? Amém ou não? A razão e a esperança que está em nós é quem? Não, todos falem forte. Amém, irmãos. A razão da esperança que está em nós é Cristo Jesus. Não tem outra razão. Não existe outra razão. E Apolo, ele tinha isso, né? Esse personagem Apolo, ele tinha isso em mente, né? Ele conseguia reunir, né, o conhecimento das Escrituras e a prática em transmitir esse conteúdo de uma forma eloquente, de uma forma verdadeira ali, né? E olha só que interessante. Apolo reuniu a prática, a sabedoria e o dom, as duas coisas, a sabedoria e o dom, a dedicação e o zelo, a fim de conquistar uma vida cristã autêntica e produtiva. Olha só, ele reuniu essas características que Apolo fez isso, mas eu e você também pode fazer isso, irmãos. Por quê? Porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, que Ele nos resgatou, e se nós fizemos isso de uma forma verdadeira e sincera, a Bíblia diz que nós passamos a ter o Espírito Santo. Amém ou não? E ele fala assim, e eu vos darei um Espírito Consolador, que vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu havia dito. Ou seja, essa capacitação, quando nós entregamos a vida a Cristo, a gente temos o Espírito Santo que nos dá essas condições da gente ter a sabedoria e o dom,
A dedicação e o zelo. Mas para isso precisamos o quê? Estar em comunhão, em contato com situações que ofereçam isso. Que é o caso de um EBD, da igreja, um culto, um evento que tiver lá nas igrejas, que nós fomos esses dias lá naquele evento da junta, lá naquela chácara. Quem estava naquela chácara aqui daqui? A gente ficou um sábado inteiro no interior aqui. Não é? O pessoal brincou lá, né? Foi um momento bacana lá, com os pastores falando, né? E foi um momento espetacular. Então, todas essas coisas vão contribuir para que a gente possa ter ali um aprendizado, né? Juntar ali essas coisas para que possamos ter uma vida autêntica e produtiva. Quando falamos o nome do Apolo, do que lembramos, né? Falamos no início, que lembramos disso, do deus romano, que a irmã Miriam falou, da beleza masculina, o Apolo, né, que era um deus romano, e a expressão também comparativa, é um verdadeiro Apolo. Às vezes a pessoa, esse camarada é um verdadeiro Apolo, né? Algumas comparações, isso. E temos também que o irmão Milton disse, olha, do programa espacial americano, a nave espacial Apolo 11, a gente vai lembrar desse nome Apolo. E aí aqui nós estamos falando o Apolo da Bíblia, que não é tão conhecido como João, Pedro e tantos outros que temos aí. E aqui nós teremos condições de saber a convicção da importância de compartilhar as verdades bíblicas aprendidas. Sentir, confiar na palavra do Senhor. Podemos aprender isso. Agir, perseverar em estudar a Bíblia e compartilhar com os outros o que aprendeu. Ou seja, nós temos que nos esforçarmos para estudar a Bíblia e compartilhar aquilo que nós aprendemos com outras pessoas, dissipar esse conhecimento, para que não fique somente conosco esse conteúdo. Esse conteúdo ele tem que ser o quê? Ele tem que ser transmitido, tem que ser passado um para o outro, né? Para que as pessoas possam conhecer esse nome, né? Como nós falamos domingo passado, os irmãos vieram no culto à noite, nós falamos sobre essa importância, né? Que Cristo Jesus, que Deus, através de Cristo, Ele nos deu uma procuração. Os irmãos lembram que nós falamos sobre isso domingo passado? Imagine vocês que o nome mais importante do mundo é Cristo Jesus, o nome mais poderoso, o nome mais... Não existe nome igual a esse, né? Não existe, irmãos. Eu falo com os irmãos que antes de me converter ao Evangelho, eu era um cidadão que acreditava muito em Deus, acreditava em Deus, mas eu não sabia quem era Cristo. Não tinha esse... Eu já falei isso aqui para os irmãos, eu vi os cristãos lá falando de Jesus para cá, Jesus para lá. Eu falei, mas o que esses camaradas falam de Jesus? Jesus antes de Cristo, depois de Cristo, da história, eu só conhecia isso, né? E aí, meus irmãos, quando eu comecei a vir para a igreja, o irmão Daniel não tinha nem nascido ainda. Quantos anos você tem, Daniel? 22. A gente estamos com 26 aqui na igreja, não tinha nascido. Nem pensamento. E, olha, irmãos, a gente ficava pensando, né? Mas que esses camaradas falam de Jesus, aí eu fui impactado por Cristo. E aí eu comecei a ler sobre a vida de Jesus, né? Eu comprei mais de 15 livros de diferentes autores que falam sobre a vida de Cristo. E aí, nessas leituras e a palavra de Deus abrindo a nossa mente, que conclusão nós chegamos? Não há nenhum nome comparado ao nome de Cristo. Amém? Não existe, irmãos. Então você está depositando a sua confiança na pessoa certa. E Apolo tinha isso em mente. E quando nós falamos no domingo passado que ele deu uma procuração para mim e para você, olha que privilégio que nós temos de poder usar o nome de uma pessoa tão poderosa. Será que o Donald Trump deixaria você usar o nome dele? O Elon Musk, o presidente da República atual do Brasil, Lula, qualquer outra autoridade, deixaria você usar? Eu estou falando em nome do Trump, eu estou falando em nome negativo, porque é aquele orgulho, e Jesus doou-se a si mesmo.
Mas você pensar nisso, é uma bênção isso, irmãos. O homem mais importante do universo, deixa você usar o nome dele para abençoar outras pessoas. Pense nisso. Se a pessoa está doente, eu oro em nome de Jesus Cristo. Se aquela pessoa está desempregada, Deus, abençoa em nome de Jesus. Aquela pessoa está triste, Senhor, visita aquele coração em nome de Jesus. O nome mais poderoso. E o Apolo tinha isso, irmãos. O nome bom, precioso. O nome bom, é um cântico que nós cantamos. E Apolo, ele tinha essas convicções. E precisamos ter isso também, de poder compartilhar essas coisas com as outras pessoas que não têm esse conhecimento. Porque a gente só tiver o conhecimento ali e se guardar só para a gente, não faz sentido. Precisa transmitir, precisa compartilhar, precisa repartir, que precisamos ter isso em mente, irmãos, para que possamos de alguma forma ser como Apolo, né, eloquentes e também no conhecimento da palavra de Deus. Alguém quer fazer algum comentário até aí? Tudo bem por aí? Irmão Valmir, mais alguém? Irmão Valmir, pois a irmã Mira, por favor. Como sempre, eu trago esses aprendizados para a minha vida, né? A cada apóstolo, a cada pastor como Paulo, né? Pregador como Apolo, né? Eu fico pensando assim, poxa vida, em mim há alguma coisa deles, né? Porque, em primeiro lugar, eu me interesso pelos aprendizados deles. Um dia eu já fui parecido, você falou ali, você descreveu a minha vida também. Eu conhecia Deus, eu não conhecia Jesus. Até que eu passei por um momento muito difícil, muito sigiloso da minha vida, e eu me deparei com um convite de uma igreja para fazer teologia. E foi aí que eu falei, já que eu não sei de nada, já que eu não sou de nada, já que eu sou comparado até como um macumbeiro, que nunca fui, então eu vou me dispor a aprender quem é, de onde veio esse Jesus. E eu me apaixonei. Me apaixonei tanto que era para me fazer 1 ano, eu fiz 2 anos de teologia. Então, não foi por causa da teologia que eu me converti. Foi pelo resumo do que Cristo é na minha vida hoje que eu me converti, entendeu? E falando sobre Apolo, um pregador assim eloquente, né? Ou seja, tudo o que ele fazia por amor. Ele não fazia para só se expressar com eloquência, né? Mas sim para demonstrar que mesmo com toda a perseguição, com mesmo todo o trabalho, com mesmo toda a ficção só em Deus que ele tinha, ele se dispôs a aprender sobre a pessoa também de Jesus. Com a Priscila, com Áquila, ele foi rejuvenescido dentro da palavra e foi tão avante que até hoje se fala deste grande homem, como pregador, como pastor de ovelha, né? E eu acho que da mesma forma que ele foi assim, todos nós que temos a marca de Cristo em nossas vidas, nós temos a melhorar todos os dias, que nós não sejamos aquele evangélico crente, porque Satanás é crente, ele estremece, treme, mas não teme a Deus, entendeu? Que nós sejamos o que? Luz, sal da terra, que a luz que não venha apagar o brilho do outro, mas sim fazer florescer coisas boas na vida dos outros. Ou seja, Apolo nunca foi egocêntrico, ele sempre quis só passar o aprendizado, a confiança, a esperança que ele aprendeu a ter dentro da vida de Cristo. Obrigado, irmão Valmir. É isso mesmo, Valmir. Irmã Miriam? Vou falar menos, porque o irmão Valmir já falou sobre o acolhimento de Priscila e Áquila, né? E conheceu ele ali, falando tão bem, mas ele só conhecia até como que eu até marquei aqui, ele era um ministro influente e eloquente. O irmão aí está sendo influente, né, com a gente também, nos ensinando. E Priscila ensinou a Apolo sobre o caminho de Deus, porque até ali ele conhecia apenas o batismo de João, né? Ele tem até o João. E ele ouviu a Priscila. E o povo ali começou a ter até inveja do conhecimento que ele tinha, né, irmão? Não só isso, irmã Mira, mas assim, pensa assim, irmãos, o que a irmã Mira disse. A gente vai chegar nesse ponto. Mas como ela tocou nesse assunto, naquela época, a mulher, ela não tinha tanta expressão, a mulher. Quem deu voz às mulheres foi esse nome poderoso chamado Jesus. Ele elevou as mulheres.
deu voz às mulheres. Isso, mas ó, o que a irmã Mira falou, olha só, Áquila e Priscila, Áquila é o nome de um homem, Áquila, e Priscila é a mulher. A Priscila, esposa do Áquila, ela ensinava esse Apolo. Olha só que interessante, para a época, uma mulher ensinar o camarada, e o camarada chegar lá e depender dela dos ensinamentos, foi um paradigma quebrado naquele período, para a época. Né? Olha que interessante, ele humildemente, né, se submeteu ao aprendizado de uma mulher, Tiago. Já pensou? Priscila foi lá, e ele foi lá, se prostrou e cresceu com o conhecimento dessa mulher. Né? É um negócio importante, interessante. Discipulado dos dois, principalmente dela. Olha só que legal, né, irmãos? Uma mulher, para aquela época, né, que era muito... imagina, talvez imagine você... Sim, imagina você chegar e talvez vamos dizer assim nos dias de hoje, o bullying que Apolo sofreu com os amigos, os próximos dele. Mas você está lá, vai aprender com mulher, Apolo, fala sério, Apolo. Talvez ele sofreu isso, né? Esse preconceito, porque ele foi um desbravador. Um homem desse aqui, se prostrando para a mulher, e que a mulher tem para te ensinar, sabe, aquelas... Mas não, irmãos, a autoridade, né, ele foi humilde em reconhecer os ensinamentos vindo de uma mulher sábia, Priscila, e esse casal que abençoou a vida de Apolo, e a bênção foi tão extraordinária, que está registrado aqui na Bíblia Sagrada. A pessoa de tantos milhões e milhões de pessoas na rua, no mundo, ser lembrado nas Escrituras, né? É uma bênção. Sim, perfeitamente, irmão Romero. Então, olha só, a disposição para o aprendizado, isso Apolo, a sua origem, a sua formação, sua busca por conhecimento e sua disposição em aprender mais. A origem, vamos ver esse ponto, a origem. Foi ali que pela primeira vez que o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego. O texto ficou conhecido como Septuaginta. E aqui também, Apolo foi criado na grande colônia judaica em Alexandria, no Egito. Naquela cidade estava a maior biblioteca pública do Império Romano, lá em Alexandria. Nos dias de Apolo, em Alexandria, havia um filósofo judeu chamado Filão, estava popularizando os ensinamentos bíblicos do Antigo Testamento. Isso tudo nesse período. Educado nesse ambiente, Apolo se especializou na teologia do Antigo Testamento e no conhecimento histórico de Jesus de Nazaré. Apolo, ao chegar nessas cidades de Alexandria, Éfeso e Corinto, ele procurou a sinagoga, né, que era uma igreja onde os judeus se reuniam, um local onde eles se reuniam. Aí assim, olha que interessante, ó, essa aplicação, nunca é demais a busca pelo conhecimento bíblico. Aproveite ao máximo as aulas na escola bíblica e os estudos promovidos pela igreja local. Como eu falei anteriormente para os irmãos, é importantíssimo que a sua participação, o seu envolvimento, a comunhão que existe nessa troca aqui na escola dominical e também nos cultos, nos momentos de oração, nos momentos com as mulheres, no ensaio do coral, que às vezes, após o ensaio do coral, os irmãos têm alguns minutinhos lá para tomar um café, e pode conversar, e pode descontrair, pode ali conversar algumas coisas. Então, essa humanidade, irmãos, não podemos perder isso, amém? Estar juntos, faça um esforço para estar juntos, faça esforço para vir, para poder participar, compartilhar, e aí nesses momentos, são momentos que aprendemos, nessas trocas de informações, e aí, podemos também passar esse tipo de conteúdo, conteúdo para aos jovens que estão chegando, para as pessoas novas que estão chegando,
essa troca de experiência das coisas que esse homem Apolo deixou também, né? E como eu mencionei para os irmãos, aquela questão da razão da esperança que há em vós, eu disse claramente. Se os irmãos quiserem marcar, esse texto está lá em 1 Pedro, quiserem acompanhar, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, se puderem guardar esse texto, marcar ali. Minha Bíblia é toda marcada assim, sabe, com os textos assim. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, o texto, ele diz assim, que Apolo, ele tinha isso com ele, que ele era eloquente porque ele tinha conhecimento daquilo que ele acreditava. E o texto diz assim, eu queria que os irmãos acompanhassem comigo: antes, santificai ao Senhor Deus em vosso coração. Santificar é separar, podemos nos separar. Santificai ao Senhor em vossos corações. Olha só, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha que texto maravilhoso. Você chegar e que as pessoas, meus irmãos, que elas nos rodeiam, estão perto de nós, eu vou dizer uma coisa para vocês: elas estão nos observando, elas estão olhando para você, as suas atitudes, a sua forma de... Isso, mas a forma de você falar, a forma de você se expressar. Pô, esse camarada fala que é cristão, mas peraí, mas ele chega no trabalho atrasado direto. Podemos rever isso. Olha, ele fala que é cristão, que conhece a Cristo, mas ele é negativo, tudo está ruim. Ó vida, ó céus. Não, irmãos, precisamos ter uma postura diferenciada, porque o Altíssimo está em nós, amém? Precisamos ter isso. Olha, como o Nelson falou assim, olha, eu sou filho do rei. O irmão Nelson usa essa expressão, o filho do rei. E aí temos que ter a humildade de falar: Deus, nos capacita, nos dê sabedoria para lidar com as situações adversas, né? Com o vizinho que muitas vezes a gente não tem muita compatibilidade, no trabalho, qualquer pessoa. Nos ajude a ter pessoas prudentes ao falar, ao se expressar, para que pessoas possam conhecer a esse Jesus que o Apolo falava, que o Apolo divulgava, que o Apolo seguia, né? Precisamos ter isso, participar e se envolver com essas questões. A sua busca por conhecimento. O Apolo, ele aprendeu que Jesus era o Cordeiro de Deus, mas não se dera em conta que ele era também o sumo sacerdote de nossas almas, o nosso juiz e o nosso advogado. Jesus, ele nos advoga entre nós e Deus, porque o inimigo das nossas almas, irmãos, a Bíblia diz que ele está constantemente em derredor, buscando algo que nos possa tragar. Tem uma história que diz o seguinte, é bem verdade. Nós que conhecemos a Cristo, é importante isso, a gente muitas vezes somos confrontados a sedução que está entre nós, em todas as esferas, é muito grande. A sedução, não só na questão sexual, não é isso, não é só isso. A questão de corrupção, de levar vantagem, de desfazer de alguma pessoa, aquele momento de você poder pisar naquela pessoa. Não faça isso. De cobrar com a mesma moeda, pagar com a mesma moeda. Nós somos seduzidos, muitas vezes. E o inimigo, às vezes, sorrateiramente, está ali contribuindo e dando ferramentas para que você possa fazer isso. Mas a nossa resposta tem que ser branda, porque a razão que está em nós tem que ser maior que isso. Amém, irmãos? Tem que ser maior que isso no dia a dia, para a gente poder ter essa convicção. Porque ele, como eu falei, o inimigo das nossas almas, como diz lá em 1 Pedro 5, 8, ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Por quê? O inimigo, ele não vai oferecer, ou seja,
todas essas formas de seduzir para uma pessoa que já é dele, porque já é dele. Está lá. Isso. Tem uma história que diz, aí os irmãos me corrigem e avaliem. Alguém já ouviu falar assim aqui? Alguém já ouviu falar essa frase? Ó, que o mar quer os que não sabem nadar, porque os que sabem nadar já é dele. Alguém já ouviu essa frase? Alguém já ouviu falar essa frase aqui? O jovem já ouviu falar essa frase ou não? Ó, o mar, ele quer os que não sabem nadar, porque os que sabem nadar já é dele. Ou seja, o que ele... Espera aí, Nelinta, espera só um minutinho que... Seja assertiva com essa história, Nelinta. Não precisa. Faz mais ou menos 15 anos que eu fui para Canavieiras. Não sei se alguém conhece. Canavieiras, que é perto de Ilhéus e perto de Porto Seguro. Meu sobrinho mora lá. Aí eu fui para a praia, né? Eu falei para o meu sobrinho, vamos para a praia. Calma, tia, calma, o mar não vai sair dali, né? Aí eu falei, Paulista é muito afobado. Eu falei, mas eu vou. Você fica e eu vou. Era dia do meu aniversário, dia 9 de fevereiro. Aí eu peguei uma moça que era conhecida dele e fui para a praia com ela, né? Fui com ela, larguei meu sobrinho lá e fui. Rapaz, quase que eu morro afogada. E eu sei nadar. Eu falei assim, o mar estava bom, calmo. E lá tem uma tal de peçanha. Sabe o que é peçanha? É roda-moinho. Lá eles falam peçanha. O roda-moinho. E eu fui nadando. Aí deu uma peçanha e eu fiquei no meio. Quase que eu morro, viu? Eu levantava assim, vinha, descia. Levantava e descia. Eu falei, Jesus, eu vou morrer no dia do meu aniversário. Aí, nunca mais eu fui para a praia do meu aniversário. Aí o salva-vida lá viu, eu fiz assim, ó. Aí ele viu que eu estava morrendo mesmo, porque quando tem a peçanha, você não pode ir para frente, você tem que ir para trás. Eu não sabia. Aí ele me salvou e ainda fiz que tem que fazer BO. Eu falei, não vou fazer BO não. Ele falou assim, tem que fazer sim, que você estava se afogando. Ah, nunca mais eu saio no dia do meu aniversário para lugar nenhum. Bom, assim, irmãos, olha só, para tentar exemplificar esse fato. Quando esse relato popular, ele é verdadeiro. Ó. O mar quer os que não sabem nadar, porque os que sabem nadar já é dele. O que quer dizer com isso? Que uma pessoa que sabe nadar, ela já é mais eufórica. Ela vai, em algum momento ali, pode dar uma cãibra, alguma coisa desse tipo, ou ela entrar porque a questão do mar tem as águas tranquilas, mas tem muita corrente, tem, como ela disse também, e a pessoa às vezes não sabe e vai, né? A irmãozita, a irmãozita é quase um peixe, a irmã Angelita. Então, isso. Aí vamos lá, irmão, só para a gente poder finalizar esse tema aqui, ó. Então vamos lá. O inimigo, ele quer o quê? Os cristãos que um dia disse não ao mundo. Ele está ali oferecendo, sendo sugestões para você, seduzindo você com coisas maravilhosas, que são tudo passageiras, né? Então pense nisso. Olha, Cristo me resgatou. Eu não posso me deixar seduzir por essas coisas, né? Então, isso é uma realidade. O mar, porque os que não sabem nadar, vai ficar lá na areia lá. Ele quer que esse vá lá no meio. E ele não vai. Quem não sabe nadar fica ali, no máximo no joelho, no máximo. Porque tem medo, né? Tem medo do mar. E o mar quer essas pessoas. Porque os que sabem nadar, teoricamente já são deles, né? Já mais eufórico. Então o inimigo, ele quer, de alguma forma, seduzir aquelas pessoas que aceitaram Jesus como Salvador e tiveram as vidas transformadas, mudadas, sabe? Mudadas, irmãos, mudadas. A disposição, deixa eu voltar aqui, onde eu parei. Bom, paramos aqui. Existem muitos cristãos que conhecem o Evangelho, experimentaram a nova vida, mas não completamente.
Pessoas que se entregaram aos cuidados de Cristo, no entanto, continuam fazendo as coisas da própria maneira. Espera aí. Bom, aqui que nós paramos, né, e avançamos aqui. Existem muitos cristãos que conhecem o Evangelho, experimentam a nova vida, mas não completamente. Pessoas que se entregam aos cuidados de Cristo, no entanto, continuam fazendo coisas à própria maneira. Aí é uma contradição, se nós pensarmos bem. Espera aí, ou conhece ou não. Se conhece e continua fazendo as mesmas coisas, pô, tem alguma coisa errada. Porque tem que ver o quê? Mudança de vida. Mudança de vida. Se não tiver mudança de vida, aí é perigoso entender que houve salvação, não é? Quem sou eu para julgar? Nós não temos nenhuma capacidade, Deus não deu isso a nenhum mortal, de poder julgar ninguém, ninguém. Isso cabe somente a Deus. Mas precisamos ter mudanças, né? Tem que ter mudanças, para que haja o quê? Essa transformação. A disposição em aprender mais. A disposição de Apolo era tão notável que foi capaz de romper com as barreiras culturais, como eu falei para que a irmã Miriam disse, nós vamos chegar nesse ponto, com as barreiras culturais de sua época, assentando humildemente aos pés de uma mulher cristã, deixando-se instruir por ela, que foi Priscila. Lembra que nós falamos? Ele se submeteu, né? Ele quebrou, rompeu culturas da época. Sim, sim. Sim, e o interessante, irmão Romi, que ele aprendeu com ela, né? Ele já tinha lá conhecimento, mas ele foi ensinado por uma... Sim, sim, sim. E como eu falei, né? Eu repetindo, imagina o preconceito que ele passou. Mas você vai ficar aprendendo com uma mulher? Apolo, me ajuda aí, Apolo. Tanto homem letrado aí, doutor aí, você vai aprender com uma mulher, Apolo? Mas Paulo é um homem também extraordinário, né, irmãos? Isso está no versículo 26, que nós estamos vendo, né? Isso está em Atos capítulo 18. Vamos ler esse texto, irmãos? Alguém pode ler esse texto, por favor? Em Atos capítulo 18, versículo 26. Isso, aí ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila, a esposa de Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus, ensinaram o caminho de Deus ao Apolo. Disposição para o serviço. O discipulado feito por Áquila e Priscila surtiu um efeito no coração de Apolo. Se inflamou pelo ardente desejo de dedicar-se a sua vida à pregação do Evangelho. Ele foi impactado por aqueles ensinos. A verdade que nos é revelada não deve ser engavetada. Olha que interessante. A verdade que nos é revelada não deve ser engavetada. Pelo contrário, precisamos compartilhar, trazendo outros para o caminho da verdade. Eu vou abrir só bem rapidinho. Alguém dos irmãos lembram que através da sua atitude, você de falar para alguém, você pôde ter a oportunidade de compartilhar a razão da esperança que há em vós e uma outra pessoa dar crédito e ser agradecida por isso? Tem alguém assim? Irmã Miriam? Então conte bem rápido essa experiência que a irmã teve, assim, de poder compartilhar, olha só, compartilhar ali, através das suas atitudes ou daquilo que a irmã tem de conhecimento ali, das Escrituras, e uma pessoa perguntar, eu falei para aquela pessoa, e aquela pessoa, olha, ela não tinha pensado nisso, e Deus foi trabalhando na vida dela, ela hoje é uma pessoa que segue esse Cristo, o Rei da Glória. Fazer igual a Lenita, a história é bem antiga. Eu estudava, eu terminei meus estudos já depois já tinha o Douglas, né? Aí, meu irmão,
Aí eu falava de Cristo, né? E terça-feira que tinha estudo bíblico, lembra aqui embaixo? De terça, eu vinha na terça e vinha na quarta. Uma semana eu faltava na escola na terça e na outra eu faltava na quarta. Daí eu falava assim, olha, meninas, como nós trabalhava em dupla, eu falava, amanhã eu não venho que eu vou para a igreja. Elas falavam, essa mulher é doida. Na escola ela não veio para a igreja. Aí na outra semana, na quarta, eu falava, eu não vou vir porque hoje é dia de oração na minha igreja, aqui no Vila Rosa, né? Aí eu falava de Cristo para elas, tá? Mas daí, irmãos, eu vim encontrar essa mulher um tempo aqui. Aí eu falei assim, oi, como vai tua irmã? Ela falava, Miriam, ela contou para mim, até contei para o pastor. Ela falou assim, sabia que a gente ria de você quando você falava que não deixava de vir para a escola, vai vir para o culto ou na terça ou na quarta? Hoje, Miriam, nós servimos a Deus. Você ficou aquilo que você falava para nós quando a nossa cabeça... Irmão, eu me arrepiei, eu fiquei tão feliz, até chorei. Falei, eu e a minha irmã, nós tirávamos o sarro de você e hoje nós servimos o Deus que você serve. Você acredita? Irmão, foi uma coisa assim, até chorei. Entendeu? A gente deixei meu testemunho lá na escola Jacob. Olha que bem, irmãos. A gente, ouvindo histórias como essa, irmãos, é uma realidade. Então, há uma importância muito grande na vida de cada um de nós aqui. E nós temos uma responsabilidade sobre nós em representar esse nome, que é sobre todo o nome. Ele nos delegou isso a nós. Eu vou contar para os irmãos bem rapidinho também, onde eu trabalho. Eu entregava alguns folhetos para as pessoas, né? Alguns folhetos lá na hora do trabalho, assim, na hora do trabalho, não, na hora do almoço, né? E aí, não adianta você só entregar o folheto e também ser aquela pessoa áspera, não falar com ninguém, ser a pessoa que metido ali, sabe? Só porque tem faz uma atividade. E na época eu era empilhador, dirigi empilhadeira na época e conferente também. E esse rapaz, eu entreguei esse folheto para ele. E a vida que segue, trabalhando, coisa e tal. Passado mais ou menos uns 10 anos, ele mandou uma mensagem para mim. E ele era atuante na igreja católica, ele tocava na igreja católica, o nome dele é Enés. Ele falou assim, e aí, ô Enés, tudo bem com você? Não, Enés, não, irmão Enés. Eu falei assim, olha, sabe aquele folheto que você me deu lá? Aquele folheto impactou a minha alma, cara. E eu larguei tudo aquilo lá. Ele vai na Assembleia de Deus. Não importa a igreja. Irmãos, a igreja é um detalhe. Irmãos, eu falo para os irmãos, a igreja, presta atenção no que eu vou falar para vocês. A igreja é um detalhe muito pequeno. O mais importante, irmãos, é povoar o reino dos céus. O reino. Irmãos, quando a irmã Angelita estava cantando, a nossa mente é fabulosa, né, irmãos? A irmã cantando e a gente começa, sabe, irmã Ariane, começa a pensar, né? E aí eu comecei a me lembrar do irmão Dário, do pastor Pedro, de pessoas que não estão mais conosco. Essas pessoas que estão na mansão celestial, que um dia nós encontraríamos, vamos encontrar essas pessoas. Mas para encontrar, Cristo é esse passaporte, a gente tem que falar para as pessoas. E aí eu fiquei muito contente, né, dessa pessoa, depois de 10 anos, ele fala, olha, aquele folheto que você me entregou lá, e olha, eu fiquei muito contente. E vale a pena, meus irmãos, a gente, com atitudes, com prudência, no falar. É bem verdade que nós não vamos acertar todas. Mas quando a gente errarmos com alguém, a gente de repente falar alguma coisa que chateou a pessoa no trabalho, chegue para a pessoa e fale assim, você me perdoa, eu não tive essa intenção, eu errei ali. É humano isso, porque somos humanos. E precisamos fazer isso, irmãos, para que o nome de Cristo seja conhecido entre as pessoas como fez esse homem. O Apolo chegou a Efésio como seminarista e saiu de lá como missionário. Um dos mais notáveis pregadores daqueles dias. Um homem extraordinário que pregava para pessoas. Quantas pessoas conheceu a Cristo, né, teve a vida transformada por ter ouvido esse homem falar do nome do grande rei. E talvez eu e você, cabe a nós termos um pouco de Apolo em cada um de nós. A busca pelo conhecimento. Eu tenho isso comigo. Quando você tem uma pessoa que tem um conhecimento específico de alguma coisa, grude nela, acompanhe ela, fique perto dela, absorva alguma coisa dela ali, sabe? É assim que nós aprendemos, para que você possa ter um pouco mais daquele conhecimento. Tem que ter um esforço da gente poder aprender, irmãos. Nada vem fácil.
temos que... o conhecimento não é fácil. Pergunta para uma pessoa, presta atenção, pergunta para uma pessoa que entrou na universidade de grande nome, pública aí. Ela estudou bastante. Pergunta para uma pessoa que passou no concurso público, ali de uma forma honesta, estudando. Não é fácil. Teve o quê? Preparação. É assim, irmãos, não é fácil. É fácil chegar e já pegar a janelinha na frente assim? Não é assim não, irmãos. Olha, a gente agradece a Deus, né, das pessoas que se especializam, né, buscam conhecimento, né? E esse homem, ele fez isso, né? Ele aprendeu, se submeteu diante da Priscila, aprendeu e, mais importante, deixou a história para cada um de nós. Por favor, Milton. Uma coisa que eu observei do Apolo, que ele é de Alexandria, e lá existia uma biblioteca muito famosa, e essa Priscila, provavelmente, ela se tornou uma doutora nas escrituras, porque ensinar ele, né, ele deu crédito também. E eu me lembro que, antes de eu me batizar aqui no Vila Rosa, e o irmão Dário, que sempre puxava os irmãos ali na frente para cantar o louvor, Apolo regou, quem dá o crescimento é o Senhor. Paulo plantou, Apolo regou, e quem dá o crescimento é o Senhor. Então, esse louvor ficou marcado no meu coração, né? E é isso que vamos falar agora, meu. Então. E outra coisa muito importante, que as pessoas não param para pensar, essa semana eu entreguei uns folhetinhos lá no Bom Prato, lá da área verde. Fui lá almoçar e fui entregando os folhetinhos. Alguns, não, eu não moro aqui, eu moro em outro lugar. Tudo bem, muito obrigado e tal. Aí, entregando os folhetinhos, as pessoas pararam assim, muito obrigado, me agradeceram, né? Porque a gente não pode parar, irmãos. É como o louvor que nós cantamos, né? Essa igreja não pode parar. A igreja de Jesus não pode parar, né? Uns falecem, que nem nós estamos falando de irmãos nossos na fé que já faleceram. Apolo já faleceu, o apóstolo Paulo, Moisés, Josué. Então, nós estamos falando da palavra de Deus. E o que eles representaram, honrando o nome de Jesus. É isso mesmo, irmão Milton. O Milton falou, é esse ponto aqui, irmãos, que também está na Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios 3,6. O Apolo, eu plantei, Paulo dizendo que ele plantou, Paulo, Apolo regou, mas Deus deu. Ou seja, o que significa isso? Certamente, o irmão Rafael, ele vai falar para alguém de Cristo, através da sua atitude, através de falar para alguém, mas pode ser, irmão Rafael, que você nunca vai ver aquela pessoa, assim, aquilo que o irmão falou, se refletir na vida daquela pessoa, naquele tempo, nesse tempo. Mas quem sabe daqui a algum tempo, olha, aquilo que o Rafael regou lá, Deus deu o crescimento em outro tempo. Então, nós precisamos falar para as pessoas. Mas é bem verdade que talvez a gente não vai ver aquilo que nós falamos. Só que em outro momento. Sim. E na verdade não tem nada a ver. De Cristo, isso, não é... existia em algum momento também, o que é bacana na vida de Apolo, que ele teve um conflitozinho ali em Corinto, lá, ele decidiu sair para não, sabe, e aí nós vamos chegar lá. Ele refutava publicamente os judeus, que é esse ponto aí que a irmã Miriam falou, publicamente os judeus não tinha medo de falar de sua fé publicamente, ele, Apolo, nem de confrontar cara a cara os rabinos e doutores da lei que rejeitavam a fé cristã. Ele não tinha esse receio, porque às vezes a pessoa está diante de uma autoridade e ela fica ali meio receosa ali, sabe? E ele não tinha isso com ele não, ele falava, ele tinha convicção naquilo que ele acreditava e ele falava, ele refutava, ele falava mesmo. Em lugar de aproveitar o momento de fama, ele, como a irmã Miriam disse, que eu não sou de Apolo, eu sou de Paulo, surgiu ali uma divergência ali. E o que Apolo fez? Em lugar de aproveitar o momento de fama, recolheu-se, humilhando a si mesmo, para que a mensagem do Evangelho não fosse imaculada, não fosse
maculada e a amizade ministerial não fosse interrompida. O que aconteceu aqui? Muitas vezes há divergências ali de ideias, que é comum, que um pensa de um jeito, outro pensa de outro, mas o mais importante é que ele teve em mente dele, pegou, vou sair para não dar nenhum tipo de conflito, e também para não romper a amizade que eu tenho com essa liderança aqui. E às vezes as pessoas que quer confronto, quer ali confrontar a autoridade ali colocada, não tem que ser desse jeito, não recua, não volta atrás, não quer dar braço a torcer, eu estou desse jeito, eu não mudo. Não é assim, irmãos, e confrontar. E ele nos deixou um exemplo aí de humildade, né? Embora seja uma pessoa eloquente, mas como houve essa divergência lá, ele se recuou, ele não quis bater de frente com ninguém, né? E nem tampouco confrontar a amizade que ele tinha com Paulo, com outros grandes ministros ali naquele período. E a conclusão aqui, para a gente poder finalizar, em relação à vida desse personagem Apolo. Lembre-se bem, eloquente, persistente, né? E humildade tinha esse homem em sempre querer aprender. E nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos ter um pouco de Apolo dentro de nós para buscar conhecimento, né? Para aprender e poder compartilhar. Não basta só aprender, temos que compartilhar, temos que falar, temos que divulgar, né? Para finalizar, o importante para Apolo era servir a Deus. Não importava onde. Não importava onde. Eu sempre falo uma frase com tom de para brincar um pouquinho com os irmãos. Eu falo o seguinte, quando se trata de você estar aqui na igreja, quando você está junto com a família de Deus. Essa frase é um pouco de brincadeira, mas faz sentido. Não importa do que é feita a massa, o importante está no bolo. Não importa do que é feita a massa, o negócio está no bolo. Se você é a farinha, se você é o azeite, se você é o açúcar, o sal, não importa. O importante está no bolo, junto, na família, junto assim, participando, né, Daiane? Na verdade, está junto ali, junto, com todas as dificuldades, né, Lenita? Lenita nunca mais vai na praia na data de aniversário, ela quase morre no redemoinho. Quase a Lenita, quase a Lenita, né? Mas assim, irmãos, não importa do que é feito a massa, o negócio está no bolo, está junto ali, misturado ali junto, com todas as dificuldades. Não olhe, irmãos, agora é sério, não olhe para o seu irmão ou irmã, não olhe para o seu irmão e a sua irmã com olhar crítico. Isso é sério agora, é crítico. Olhe com um olhar de misericórdia. Pense que você também tem problema. Não queira que as outras pessoas façam o que você não vai conseguir fazer. Pense nisso. Olhe com generosidade. Que esse amor de Cristo, de fato, esteja em nossos corações, para a gente poder relevar algumas coisas. Não vá com pau e pedra ali com as pessoas, né? Às vezes a pessoa está num momento ali de dificuldade, ali, emocionalmente, com algum problema. Vá com brandura. Vá com generosidade, né? E isso é que Deus espera de cada um de nós. Mudanças verdadeiras e que possamos fazer isso. E Apolo, ele fez isso. O importante para Apolo era servir a Deus. Não importa onde. Nunca pretendeu usar seu dom para se promover. Nunca. Nunca usar o dom para se promover, porque tudo passa, irmãos, na vida. Tudo passa. Tudo passa. Pode falar, Nelson. Ô, Valdilson, estamos aqui aprendendo sobre esses grandes pessoas, grandes homens de Deus no passado que foram exemplo. O primeiro ponto que você passou na tela aí, ele foi um exemplo. É bom nós sabermos como ele foi exemplo e em todas as atitudes, mas eu tiro para o dia de hoje. E você hoje é o exemplo para... Se nós não formos, se eu não for exemplo para o meu irmão do lado, o irmão do lado não foi exemplo para o outro não foi exemplo para o outro, entendeu? Nós temos que sermos um exemplo
para que a igreja cresça, e não só numericamente, mas espiritualmente mesmo, porque é fácil você estar do lado de uma pessoa, que nem, por exemplo, a gente vai visitar a mãe da Angelita lá, a irmã Virgínia, você pode ficar o dia todo ali conversando com ela, o dia todo é céus, é Deus, é céus, sabe? Agora, quando você vai visitar, por exemplo, uma pessoa que fica criticando a igreja, fica criticando a igreja do outro, sabe? Vendo falha, vendo coisa, não adianta nada. Então você tem que ser o exemplo, seguir, pega exemplo desses, não só desse daí, vários outros exemplos de homens que a Bíblia nos mostra, está registrado para que nós seguimos o exemplo dessas pessoas. Se nós aprendemos aqui e não colocamos em prática... O irmão Nelson falou muito bem, irmãos, o que ele falou. É que não adianta a gente pegar e absorver esse conteúdo e ficar somente no ar, não entrar na nossa mente. Olha só, vocês lembram de Pedro, o apóstolo Pedro? Todos aqui já falaram de Pedro, levante a mão. Todos, todo mundo. Vocês lembram quando Pedro negou a Jesus? Vocês lembram ou não dessa história? Pedro negou a Jesus. Aí, algumas pessoas chegaram para ele e falaram assim: peraí, você é um deles. Aí Pedro: não, eu não. Você, a outra pessoa, você é. Aí Pedro fez o quê? Não, eu não sou. Você é. Não, nunca vi esse homem. 3 vezes. Onde eu quero chegar? A atitude de Pedro era uma atitude parecida com a de Cristo. Por isso que as pessoas reconheceram que ele era um seguidor de Cristo. Será que eu e você hoje, agora está indo para os nossos dias, podemos ter essa característica de Pedro? Alguém chegar em você e falar assim: Ariane, olha a Ariane, a Carla, será que... Falar com atitude, com a postura, caráter, sabe, irmãos? É isso que o irmão Nelson disse, que nós precisamos exercitar isso nos nossos dias, porque a gente carrega em nossos ombros o nome mais importante do mundo. Então pode ser viver de qualquer jeito. O jeitinho brasileiro, esquece, irmão, não tem como. Não tem como enganar a Deus. Não tem meio termo. Ou você acredita ou não acredita, não tem. O interruptor, como você acende a luz, ou apaga ou acende. Dá para ficar meio acendida, só se a lâmpada estiver queimada, dá para ficar meio acendida, não dá. Ou ela apaga ou ela acende. Ou não. Não tem meio termo, irmãos. E tem um texto que eu já falei para os irmãos, quase todas as vezes eu falo para os irmãos, eu sou até repetitivo com esse texto, mas é uma realidade. Não há criatura alguma encoberta diante dele, de Deus, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, irmãos, para a tristeza nossa, não tem como esconder de Deus. Você pode esconder do pastor, do padre, do Valmir, do Rafael, do Marcos, do Tiago, mas de Deus não tem como esconder. Irmão Felipe, não tem. Irmão Felipe, irmão Gustavo, irmã Daniela, Sofia, irmão Valdilson, não tem como esconder de Deus. Não há possibilidade. Não tem como dar jeitinho brasileiro. Precisamos, irmãos, como o irmão Nelson disse, fazer isso, levar Deus a sério, como esse homem Apolo. Para finalizar de fato, o importante para Apolo, para mim, para você, era servir a Deus, não importava onde. Nunca pretendeu usar o seu dom para se promover. Seu alvo era promover a Cristo. Importa que ele cresça e nós diminuamos. Seu alvo era promover a Cristo. Sua vida foi marcada pela sede de aprender e pelo seu desejo de servir. Isso foi a característica de Apolo. Que nós precisamos pegar um pouco, como o irmão Nelson disse muito bem, desses personagens que foram notórios e absorver algumas coisas, algumas características deles para as nossas vidas, para que pessoas, irmãos, possam ver em nós, para que pessoas possam conhecer o Cristo que você conhece, para que pessoas possam ter vidas com esperança, meus irmãos. Hoje nós estamos vivendo em tempos difíceis de fato, né? Onde cada vez mais as pessoas estão longe,
As famílias estão conectadas, mas desumanizadas. Conectadas, mas desumanizadas. Então, não tem contato ali. E aí a gente precisamos trazer isso em memória, para que Deus possa nos abençoar, nos dar capacidade de lidar com todas essas situações que a vida nos propõe. Mas nós temos o remédio para isso. E o remédio se chama Cristo Jesus. Ele é o nosso guia. Portanto, meus irmãos, não perca a próxima aula. Que Deus abençoe os irmãos, isso que falamos. Obrigado pela participação dos irmãos, por compartilhar aí suas experiências. Que no próximo domingo o professor está com outro tema para falar e conversar com os irmãos. Por isso, convoca os irmãos. Incentive mais pessoas a estar aqui. Convide pessoas para estar aqui. Venham, né, para que possam juntos compartilhar conteúdos baseados na palavra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos de uma forma toda especial. E no próximo domingo, o irmão Wanderson vai trazer um outro tema para os irmãos. Deixa eu pegar aqui, eu já anuncio para os irmãos aqui o próximo tema do próximo domingo. Os irmãos possam vir. Ele vai falar sobre Timóteo, um jovem fiel. Então venha no próximo domingo, que o irmão Wanderson vai conversar com os irmãos sobre a característica desse personagem Timóteo.